Bora, Fausto, pro segundo, hein? Vamos nessa, sem ensaio, sem rodeio. Está começando o Papo Manutenção Podcast, que traz para os estudantes e profissionais da área de manutenção conteúdo com informações, opiniões, eventos e muito aprendizado para todo mundo das indústrias do nosso Brasil. Eu sou seu host Igor Marinelli e junto com o grande Fausto Mendonça, hoje nós vamos falar de um conteúdo muito interessante que muitos de vocês têm pedido, que é sobre metodologias ágeis na manutenção, a gestão da engenharia de manutenção e com um convidado mega especial e vai contar um pouquinho também para a gente da história da Ford e como que ele se envolveu, como que ele contribuiu para esse legado que foi deixado no Brasil. Um profissional aí de carreira que atuou por muito tempo na engenharia da Ford, ele atuou com manutenção, também tem um viés ali, uma pegada muito forte com relação à qualidade. É um cara que tem uma experiência bem notável assim no segmento em que a gente atua e que com certeza vai contribuir aí grandemente para que o público da revista Manutenção entenda quais são as práticas de manutenção, quais são as metodologias ágeis que se utiliza dentro de uma montadora de veículos, né? Afinal, as montadoras, elas geralmente elas ditam aí o benchmark de manutenção para o mercado, né? Muitas empresas de pequeno e de médio porte, elas acabam indo conhecer através das montadoras o que se pratica com relação à manutenção lá fora e com certeza o convidado de hoje ele vai contribuir aí de uma forma muito grandiosa para difundir um pouquinho dessas práticas. Até mesmo eu estarei aqui como aprendiz, né, no apetite para aproveitar o momento e a oportunidade para o aprendizado. E é um cara que tem uma experiência que, assim, daria para conversar horas e horas com ele a fio, justamente por conta da experiência, né, da experiência profissional que ele carrega com ele, da bagagem que ele pode transmitir para a gente. Então, eu espero que todos gostem, que o público da revista Manutenção aproveite o podcast de hoje. E aí é contigo, Igor. Pode chamar o convidado de hoje. Então bora que eu tô ansioso e vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Miguel Melo. Bem-vindo ao Papo Manutenção. Obrigado, Fauzi. Obrigado, Igor. Prazer estar aqui com vocês na Revista Manutenção, junto a todo esse público aí especializado, mega conectado com vocês aí. E vamos fazer um pouco aí de colaboratividade aqui, vamos compartilhar experiências aí e fazer todo mundo aí crescer junto com a gente. O Miguel foi líder de manutenção por muitos anos na Ford, conduziu toda essa história, claro, com a colaboração de um montão de gente, né? Acho que justamente atuou muito na parte de gestão, a definição de cultura da manutenção e coisa que geralmente outras indústrias ali acabam nem tendo a pessoa específica para fazer esse tipo de contribuição, né? Acaba mais executando, esquecendo um pouco da parte de gerir. E aí eu queria até começar já entendendo como foi esse começo de carreira e esse processo de se tornar um gestor, que não acontece da noite para o dia, né? A gente começou eu comecei em 26 anos atrás, praticamente, né? Comecei no chão de fábrica como engenheiro de manutenção. Então, no início, a gente estava junto com o time global construindo, né, manutenção preventiva, ainda em papel, né? A gente não tinha 100% do sistema. E a gente começou a definir manutenção preventiva, preditiva, a parte de monitoramento de condição, né? E aí, junto com a manutenção, eu comecei a assumir a parte de como introduzir o sistema de segurança, o sistema de meio ambiente, e aí me deram um desafio de tocar aí, praticamente quebrar o gargalo de uma linha de body shop, de carroceria, né? Era o gargalo da planta na época, eu assustei na época, mas vamos embora, vamos assumir o desafio, né? E naquela época a gente tinha que definir prioridades na manutenção junto com todo o time, né? Então já era uma forma assim a gente saber de a gente trabalhar de uma metodologia colaborativa, né, com todo o time, envolver todo o time, produção, manutenção. E e aí a partir disso eu fui convidado aí a coordenar a parte de TPM, implementação da metodologia de TPM junto com o Lean Manufacturing da planta, e especificamente na área do body shop. Com isso, a gente conseguiu integrar toda essa metodologia, padronizar a forma de trabalhar com as manutenções de toda a planta, né, todas as áreas, pintura, manutenção de utilidades, inclusive.
E a partir desse desafio, fui chamado para trabalhar junto com o time da qualidade durante um ano, né? Nesse um ano da qualidade, foi um desafio enorme, porque a gente teve que trabalhar com os clientes externos e clientes internos, né? Então, você tinha que ouvir o problema de campo, as oportunidades que nós tínhamos com clientes externos, e retroalimentar os nossos trabalhos internos, projetos de qualidade, como Black Belt, como Six Sigma, né? Após isso, após esse um ano, eu, com base na experiência de quase 16 anos de manutenção, no chão de fábrica, eu fui convidado a liderar, né, como especialista regionalmente na América do Sul, o sistema operativo de manutenção. Então, eu era um coach, né, de manutenção e eu era responsável para garantir que todo o sistema operativo de manutenção trabalhasse alinhado com a visão global da Ford Motor Company, né? E, na medida do possível, a gente fazer o máximo possível alinhado com a metodologia global, né? Além de gestão de projetos também, e suportar as plantas em termos de novos investimentos, a parte de, vamos dizer assim, de novas tecnologias, né, que estavam vindo aí com a indústria 4.0, parte de analytics, né? Mais recentemente, eu fui convidado a suportar mercados internacionais, que é Tailândia, Vietnã, África do Sul e a parte da Índia. Infelizmente, a gente acabou encerrando aí essa nossa jornada, esse nosso legado, no mês de março agora, né? A Ford acabou, infelizmente, a matriz acabou encerrando as operações do Brasil, e como eu era vinculado ao Brasil, infelizmente eu acabei me desligando, né? Vamos falar desse ponto, Miguel. Como que foi essa relação do fechamento? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu lembro de ver as notícias e realmente foi uma perda muito grande para o Brasil, mas eu quero entender mais ali no chão de fábrica, com os times, como que foi decidido isso? Na verdade, a decisão em si, como liderança, junto à diretoria, né, todo o time de gestão, a gente sabia que a gente não estava numa situação delicada, existia um plano, sim, para reverter a situação. Quando se iniciou a pandemia, isso acabou se agravando bastante por conta de queda de volume e outros problemas aí associados, né? Na verdade, não só afetou a Ford, mas grande parte do mercado. E nesse momento, a gente simplesmente recebeu a notícia que a gente já tinha trabalhado todo o plano estratégico aí do início de 2021, incluindo os mercados internacionais, que a gente iniciou o suporte já visando, como você mesmo comentou, a metodologias ágeis, né, agilizar a manutenção com essas novas tecnologias. E, infelizmente, foi tomada a decisão, não teve o que a gente opinar muito, né? Então, a ideia é o que, que é? A gente fazer um plano de transição, porque, embora as manufaturas, né, da Brasil, elas foram encerradas, né, as plantas, a planta de Pacheco continuou. Então, dentro do time que eu liderava, né, como especialista da região, nós tínhamos um gestor muito forte, muito próximo de mim, e ele ficou responsável por continuar esse legado que até então a gente vinha tocando como região em mercados internacionais, incluindo ele, digamos assim, conectando com o time de mercados internacionais também para dar continuidade. Um pouco dessa visão tem a ver com tudo isso que a gente ouve dizer no mercado de eletrificação, né, veículos elétricos. Então, ainda era uma geração de veículos a gasolina, né? E a gente vê todas as montadoras praticamente falando que não vai existir uma nova geração de motores a combustão, daqui para frente é tudo elétrico. Então, a gente parte do princípio que essa decisão teve um grande efeito da pandemia, né, para a gente não ter ainda uma nova geração, uma última geração de motores a combustão, mas vai em linha do que as outras montadoras também estão fazendo, né? Então já está se partindo para uma manufatura talvez mais enxuta e elétrica, né? Então, daqui para frente a gente tem que aguardar aí para ver como é que a Ford vai agir. Ô Miguel, pensei em te perguntar aqui se o Brasil está preparado para os veículos elétricos, mas eu acho que é melhor deixar para um próximo podcast. Não, essa daí envolve PD também, aí é mais delicado. E, Miguel, o que que você aprendeu como gestor durante esse tempo todo que você possa. Qual que é o segredo assim, que você pode compartilhar para quem está querendo gerir as áreas? Assim? Vou falar um pouco, assim, eu vou falar de três pilares fundamentais que eu acredito, né, ao longo de todos esses 26 anos e nesses últimos 8, 9 anos aí na liderança regional e de mercados internacionais. E eu vou rapidamente citar os três, depois eu vou fazer um exercício com todo mundo, né, de falar um pouco de trás para frente, né. Eu vou chegar nesses pilares, que são as entradas, mas eu vou falar do final para o começo, né.
Então, basicamente, os 3 pilares, na minha visão, que são essenciais para o gestor de manutenção, são pessoas capacitadas, são a gestão de engenharia, né, e de processos, e a parte de peças, materiais, componentes relacionados a equipamentos e processos. Então, esses são os 3 pilares, né? E quando a gente fala desses 3 pilares, eu costumo dizer que isso daí é a entrada do processo, né? Por que eu falo isso? Porque a gente está acostumado na manutenção, e aí eu vou usar e vou brincar um pouco com todo mundo, né? Acho que muitos vão se solidarizar. A gente fala que a manutenção ela só é lembrada quando quebra, né? E quando não quebra, ela é esquecida. Então, ela não tem os louros, né? Ela tem que trabalhar e tem que trabalhar. Se vai quebrar, se não vai quebrar, é uma consequência, né? E quando a gente fala nessa questão de ser só lembrado, manutenção só lembrada quando quebra, a gente se remete um pouco à nossa saída, né? Do nosso fluxo de manutenção do dia a dia. A gente só é lembrado na saída. O que é a nossa saída? São os famosos KPIs, né? Os Key Process Indicators. Em algumas empresas aí chamam de OKR, né? OKR, que é os Objectives and Key Results. Então, assim, a gente pode citar vários aqui, né? O OEE, tem o Availability, MTBR, MTBF. Aí vai de acordo com a necessidade de cada gestão, né? Mas você só é lembrado quando isso cai, né? Quando isso cai de um patamar de produtividade, você é lembrado com manutenção. Para você não deixar chegar nesse nível, né? Ou seja, você tem que ter os KPIs, que é um norte para você, né? Então, você tem que se guiar pela tua disponibilidade de equipamento, pelo teu OE, pelo teu custo de manutenção ou de projetos. Antes disso, você tem que lembrar que você tem um processo aí no meio. Antes dessas entradas que eu citei como 3 pilares fundamentais, você tem um processo. Dentro desses processos, você tem ferramentas também. Então, você pode aplicar um zero defeito, um SMED, né, que é uma troca rápida para agilizar o processo de troca de componentes. Você pode usar um gerenciamento visual para rapidamente identificar uma falha de pressão, uma falha de temperatura, por exemplo, né? E análise dessa falha. Então, tudo isso aí é o processo no meio, né? E junto com isso, você pode aplicar metodologias como Lean, TPM, o RCM, 5S. Eu não não vou fazer muito spoiler aqui, porque você vai convidar outras pessoas para falar sobre isso, né? Agora, nesse meio que é o processo, quando a gente fala em curto e médio prazo, a gente olha uma manutenção preventiva e uma manutenção preditiva que trabalha com o uso de monitoramento de condições, temperatura, lubrificação, entre outros. A longo prazo, se a gente for parar para pensar, a gente está tendendo, junto com a parte de analytics e inteligência artificial, machine learning, a gente está tendendo para um futuro prescritivo, né? Aí todo mundo fala, pô, mas o que é o prescritivo, né? O prescritivo é o seguinte, em vez de você só preencher papel ou lançar no sistema, na verdade, o teu input como manutentor do dia a dia ou junto com a engenharia, o teu insight para o sistema vai gerar uma retroalimentação do sistema para você, porque ele vai estar usando uma inteligência artificial, machine learning, com base no teu input, ele vai te dar drives também. Então, ele vai sugerir, ó, esse equipamento que você deixou de fazer manutenção, ele potencialmente, junto com a informação de falhas que ele já vinha tendo, ele pode falhar daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, daqui 1 mês. Você não vai fazer a preventiva, né? Ou você não vai mudar a frequência da tua preventiva. Então, esse é o lado prescritivo, que é o futuro da manutenção. Então, toda essa parte de processo com meio, ele vai tender, junto com a parte de analytics, se tornar isso, prescritivo, né? Só que a gente enxerga que nas empresas de pequeno e médio, talvez a gente tenha uma etapa antes, né? Seria por onde ele começar. Eu não vou falar aqui, porque senão eu vou quebrar as próximas perguntas, tá? E aí, voltando nas entradas, né, quando a gente fala de pessoas, eu falo tanto técnico, né, o eletricista, o mecânico e a engenharia. E aí, a curto prazo, o eletromecânico, ele já está tendo uma tendência, aí, se vocês olharem, por exemplo, devem ter bastante contato com o Senai e outras escolas técnicas, a tendência é esse eletromecânico ser um só, um mecatrônico. O cara já é formado nas duas. Então, um cara só ele dá conta de fazer os dois serviços. E com a alta especialização dessa pessoa, que é um mecatrônico, a médio e longo prazo, a tendência é que você tenha um plano para que ele aprenda a digerir dados e fazer análises prescritivas, que é o meio, né, que é o processo. Então, pensando do ponto de vista técnico, seria mais ou menos isso de pessoa. E de engenharia, o cara saber, no mínimo, um pouquinho de gestão de projetos, né, gestão de governance de projetos. E aí entra um pouco do que você falou, Igor, né? O gestor de projetos hoje ele está
baseado em metodologias de waterfall, ou seja, eu só começo a fazer um trabalho quando eu termino o outro, né? E hoje em dia, quando a gente estuda um pouquinho de metodologias ágeis, né, Scrum, entre outros, você tem que trabalhar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais ágil, e principalmente, uma coisa que eu vou comentar mais para frente, olhando a expectativa do cliente. Antigamente, na qualidade, a gente falava, né, a expectativa, você tem que exceder a expectativa do cliente. Pela metodologia, não, ágil não. A gente fala assim, olha, o cliente ele tem que receber exatamente o que ele está pedindo, nem mais, nem menos, né? Se você começa a exceder, você está fazendo waste, você está sendo contra o conceito de Lean Manufacturing TPM, está fazendo um desperdício para o cliente. Então, isso do ponto de vista de pessoas capacitadas, né? E aí, esses engenheiros, vamos dizer assim, eles têm que estar preparados para essa metodologia ágil. Então, esse é um grande desafio do gestor de manutenção, em preparar esse nível de engenharia, essa camada de engenharia de manutenção. O jeito que você falou da prescrição, Miguel, acho que ficou muito claro agora o que realmente o sistema deve fazer, né? Porque quando a gente fala às vezes, putz, prescrição, o que que é isso? Parece que é um linguajar de bolsa de valores. Parece que foi feito para você não entender o que está acontecendo ali, né? Sendo que não, justamente a forma como você descreveu é que o feedback desse operador, de quem conhece da máquina, né? A resposta desse operador precisa ser retroalimentada. E eu acho que isso até parecido com o conceito de controle avançado, né? Se a gente for voltar lá atrás nos livros da retroalimentação e tudo mais, mas justamente isso que os algoritmos fazem. E precisa de operadores comprometidos em alimentar isso, né? E eu acho que entender como alimentar, entender como interagir com esse sistema, que não é a mesma forma de interagir com o OS, descrever qualquer coisa que você faz lá no fechamento de um OS e achar que tem que ter alguma espécie de entendimento sobre aquilo, né? Então, até você entender que campos que eu preciso, e aí podem ser 5, 10, 15, né? Componente de falha, enfim, após a inspeção que você fez no equipamento, que campos que você precisa complementar que vão ser realmente importantes para essa retroalimentação. Eu acho muito interessante disso, porque a Traction, a revista Manutenção, vem trabalhando justamente nisso. A revista na frente de educar os técnicos a entenderem a operar o monitoramento online, como você disse, e a Traction justamente para as pequenas e médias é o começo desse caminho, né? É mais facilitado que uma grande vai ter ali já talvez muitos cientistas de dados trabalhando e uma pequena e média não começou nesse ciclo ainda. Então, eu achei muito interessante a forma facilitada com que você explicou isso. Obrigado. Mas é o que você falou, é importante, eu acho que mesmo nós que estávamos no estágio assim já em planejamento estratégico, pensando em analytics prescritivo, a gente também tinha que trabalhar os dados, né? Então, os dados dentro dos nossos sistemas, como eles conversavam, você tinha que padronizar, melhorar esses dados para que você pudesse também, quando lesse, né, através de um analytics, né, por exemplo, ele tem que ler a informação correta. Então, se você também não tiver essa informação estruturada de uma forma padronizada e correta, ele pode ler uma coisa errada, né? Você está imputando de forma errada. E aí, uma vez que ele leu errado, quando chegar na tela de um dashboard e você tiver que tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão errada, porque você está lendo uma informação errada. Então, o tratamento dos dados é muito importante, tá? É lógico, quanto mais simples é melhor, mas às vezes você tem que pensar até talvez numa estrutura de uma árvore de falha, para você poder montar o teu software de analytics, né? Então ele tem que saber o que ler, só que a pessoa que está do outro lado, né, o operador, o manutentor, ele tem que saber como lançar isso. Então você tem que padronizar e o software tem que saber ler o que você está lançando. E o mais interessante nessa conversa toda, senhores, é que vocês discorreram sobre sistemas, sobre dados, sobre informações, sobre o papel do técnico, na manipulação dos dados, né, na transformação desses dados em informações. E isso me remete até para uma outra conversa que eu já tive com o Igor lá atrás, que é a seguinte: na década de 90, quando surgiram ali os famosos ERPs, todo mundo se empolgou e implantou o ERP platino, não sei das quantas, ouro, alfa, ômega e tal, e todo mundo gastou horrores de dinheiro, porém, com o tempo se descobriu que esses sistemas eram difíceis de se manipular por conta de personalizações, por conta de capital humano, de capital intelectual, e aí se fazia muito input de informações nos sistemas e pouco output, né? Você não conseguia manipular os dados. E com o tempo foram surgindo alternativas para isso, né? Mais recentemente
as ferramentas de BI, de Analytics e outras ferramentas que facilitaram a nossa vida, mas o que me deixa assim, bem entusiasmado com relação ao futuro da manutenção, principalmente, é que os sistemas eles estão começando a trabalhar por nós, né? Eles começam a fornecer subsídios para que os técnicos, os gestores de manutenção tenham mais tempo e mais tranquilidade para trabalhar, ao invés de ficar somente fazendo input de informações ou então manipulando dados, né? E isso é muito interessante porque isso me faz olhar para frente, né, no horizonte e tentar enxergar o futuro da manutenção dentro da indústria 4.0. E assim, eu gostaria de aproveitar o ensejo e perguntar para o Miguel, né, que já teve esse contato ali bem íntimo com a indústria 4.0, que tem uma experiência muito próxima desse tipo de tecnologia. Eu queria perguntar para ele como é que ele enxerga o futuro da manutenção dentro da indústria 4.0. Para mim, na visão que eles tinham, na minha opinião, o futuro da manutenção ele é essencial, é um pilar-chave, né, como sustentação aí, pensando na entrega de produtividade, na entrega a um custo acessível, né? Então, tanto indústrias como, vamos dizer assim, outros setores da economia, né, de serviços, por exemplo, etc., que também depende de uma entrega, né, de um delivery, né, de um produto, por exemplo. Então, é um pilar-chave a manutenção, sem dúvida alguma, né? E ao lado de outros pilares, por exemplo, como qualidade, né? Que já é um pilar normalmente já com bastante tempo aí, vamos dizer assim, de experiência e de bagagem, associado, por exemplo, a um conceito, né? Que qualidade já usava bastante, eu trabalhei com o Six Sigma Black Belt, é o conceito de Customer Experience, né? A experiência do cliente, do consumidor, né? Então, como resgatar isso para a manutenção? Tanto no cliente interno, que é você como gestor e o teu time, assim como o cliente externo, né? O que o teu business, o teu diretor, o teu gestor e a tua empresa como negócio, o que ela traz de insights do teu cliente externo, né? Que ele recebe o produto da tua manufatura, por exemplo, da tua manutenção. Então, a manutenção tem que ser rápida, tem que ser ágil, colaborativa, né? Então, na minha visão, por exemplo, ao lado da qualidade, que é um pilar essencial, segurança, meio ambiente, que também são pilares chaves, a gente não quer que ninguém se acidente, nem prejudicar o meio ambiente, assim, os arredores, né, a vizinhança que a gente cerca a nossa empresa, e também visando um pouco o supply chain, porque se a gente não tiver as peças no momento certo do nosso lado, não adianta, a gente não consegue fazer uma troca rápida, zero defeito. Então, nós como manutenção, o supply chain é um pilar-chave ao lado da manutenção, mas com certeza a manutenção é chave para esses novos patamares de produtividade, e essas tecnologias estão aí para nos auxiliar, né? Então, quando a gente fala, eu vou dar alguns exemplos bem básicos, né? Por exemplo, um drone ou um AGV, né, que são os carrinhos automáticos que correm um ciclo da linha, enquanto o manutentor ele está às vezes lá no chão de fábrica com um palm top, um celular, já conectado a um sistema com analytics, com tudo, pedindo uma peça, que ele está fazendo análise da falha, ele não precisa perder tempo uma segunda pessoa da manutenção indo buscar peças, porque você automaticamente pelo celular ou pelo tablet você já acionou o AGV ou o drone para trazer a peça a você do lado do seu ponto de uso, né, a um custo acessível. Então, toda essa sistemática está para agilizar a manutenção, né? Os óculos virtuais que a gente fala, né? Você pode visualizar, por exemplo, junto com o fornecedor, o problema do seu equipamento à distância. Então, todas essas tecnologias estão aí para ajudar, né? E cabe à manutenção, o gestor de manutenção, ver, fazer um pareto de realmente qual é a principal dor que ele tem, que ele pode usar uma tecnologia, um modelo de gestão, né? Um sistema operacional, como vocês falaram de ERP, por exemplo, o que ele precisa usar primeiro, né, dentro de uma regra de 80-20, ou seja, 3 ou 4 problemas principais dele, ele vai ter 80% dos problemas dele, ele vai focar nisso, seja através de um investimento, seja através de um overtime no time dele, para poder fazer uma melhoria de chão de fábrica. E aqueles 20% que não era prioridade, a hora que você sanar os 80%, automaticamente aqueles 20%, uma parte deles vai se tornar 80%. Então, eu acho que a manutenção é foco-chave
E aí eu volto àquela primeira pergunta que vocês fizeram para mim, né, dos pilares fundamentais do gestor. Eu acho que na parte de capacitação e treinamento do pessoal é essencial. Então, o pessoal treinado nessa visão futura de quais são as metodologias ágeis, quais são as novas tecnologias de 4.0 e qual é o plano de capacitação, tanto do ponto de vista técnico, engenharia e a própria gestão de manutenção, esse daí é o futuro que eu vejo para a manutenção. No episódio anterior do Papo Manutenção Podcast, eu fui surpreendido pelo Igor, que me pediu para fazer uma indicação, e a minha sorte foi que na ocasião eu tinha uma carta na manga e eu acabei falando um pouquinho sobre o que eu enxerguei de manutenção dentro do filme Matrix. E me sobrou aí a incumbência de colocar você numa fria agora e pedir para que você faça aí uma indicação, seja lá de filme, de literatura, de série, ou do que quer que seja que você tem aí na manga para indicar para o público da revista Manutenção, como aquela coisa preciosa que você sabe que transporta, que carrega uma mensagem e que essa mensagem acaba sendo importante para o profissional de manutenção. Eu acho que o curso The Complete Agile Scrum, né, que está na plataforma do Udemy, ele traz os fundamentos do curso, inclusive ele te prepara, através de algumas perguntas, para certificação como Agile Scrum, né? E se você jogar lá no Udemy, você vai procurar por Vladimir Raikov, e lá você vai ver esse treinamento, tá? Depois, se precisar, eu posso até dar um print, mandar para vocês, né, para compartilhar com É em o pessoal. português ou é em russo, Miguel? Ele tem a legenda em inglês, tá? Eu não me lembro agora se tem a legenda em português, né? Mas é um curso muito bem didático, tá bom? Então, você assistindo é muito fácil, você pode baixar os vídeos, é muito interessante. Chegamos ao fim do segundo episódio. Dá para ouvir o Miguel falando e falando aqui e aprender como virar um especialista em dados, né, de técnico de manutenção a especialista em dados. Muito legal acompanhar essa trajetória. Espero que vocês tenham gostado. Vale lembrar que para acelerar a carreira em manutenção, a revista e a Traction estão com diversas iniciativas. É só acessar o nosso site. E, Fauzi, fica com a gente. Até o próximo episódio. E agradeço pela participação, pela paciência de todos e pela disponibilidade do Miguel em participar conosco desse episódio e trazer aí um pouco de conhecimento e informação para todos que nos acompanham. Um abraço!